Boa noite a todos e todas. Eu sou o professor Dr. Renan Grisana de Oliveira e gostaria primeiramente de agradecer à comissão organizadora do 19º Fórum Ambiental Alta Paulista e a todos que nos assistem. Estarei aqui hoje apresentando para vocês sobre a importância dos corredores ecológicos para a manutenção da biodiversidade em unidades de conservação. Esse é um dos assuntos que se integra ao eixo 2 ambiental do evento e trata da biodiversidade em unidades de conservação, assim como a utilização de geotecnologias aplicadas à análise ambiental, que foram temas do meu doutorado na área de ciências ambientais da Unesp de Sorocaba. Atualmente também sou docente da Universidade de Sorocaba, Uniso. Vamos entender então o que são os corredores ecológicos, segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, previsto na Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Para o SNUC, os corredores ecológicos são porções de ecossistemas naturais ou seminaturais que ligam unidades de conservação e que possibilitam, então, entre elas, o fluxo de genes e também o movimento da biota. Dessa forma, então, os corredores ecológicos possibilitam, com a facilidade na dispersão de espécies, assim como na recolonização de áreas degradadas. E com isso também nós temos aí a manutenção daquelas populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que daquelas unidades individuais. E os corredores ecológicos, então, eles possuem uma importante função de permitir que os animais transitem com segurança de um fragmento florestal ao outro, favorecendo a dispersão de sementes, assim como a manutenção dos serviços ecossistêmicos prestados aos seres humanos, segundo Oliveira et al. Bem, entendendo um pouco mais a fundo sobre a importância dos corredores ecológicos, vamos ver aqui alguma dessas abordagens a seguir. A manutenção do fluxo gênico é um importante fator, então, relacionado com a variabilidade genética, que está previsto no SNUC, conforme apresentamos, e onde, nesse caso, um indivíduo de uma determinada população, ao migrar para uma outra população, ele acaba inserindo seu gene nessa população, caso já não seja um gene existente. Com isso, então, proporcionando o aumento da variação genética. E com isso nós temos, então, um fluxo gênico entre as espécies que vai acabar melhorando a resiliência e o equilíbrio do meio ambiente, melhorando a favorabilidade dessas espécies para ocasião de doenças e outras coisas nesse sentido, que podem torná-las mais aptas em relação a eventos adversos. Vale ressaltar também que neste tipo de situação, o fluxo gênico, em casos em que você não tem uma manutenção do fluxo, você pode promover até mesmo a extinção das espécies em determinadas regiões. E com isso, então ressalta-se ainda mais a importância da conectividade entre os fragmentos para a manutenção então dessa variabilidade genética. E ao migrar uma espécie de um fragmento ao outro fragmento, além da distribuição de genes, nós temos também a dispersão das próprias espécies, tendo em vista que determinadas espécies que ocorrem em um fragmento, mas que são nativas de uma determinada região, elas podem transitar até outros fragmentos que até então podem não existir indivíduos daquela determinada espécie, seja de flora ou de fauna. Portanto, também é muito importante para a recomposição da biodiversidade, especialmente em áreas antropizadas, a proposta de corredores ecológicos para que essas espécies elas tenham o mínimo esforço para transitar entre as áreas e o mínimo de
barreiras também para que ocorra essa transição. E também, né, favorecendo então todos esses efeitos. E é justamente devido a esse livre deslocamento de animais em corredores ecológicos que nós temos aí uma melhor dispersão de sementes, aumento da cobertura vegetal, e com isso então nós temos a redução dos efeitos da fragmentação do ecossistema e a promoção da ligação entre essas diferentes áreas, que vão permitir desde o fluxo gênico, como já tratamos, entre as espécies de fauna e flora, e com isso então podemos entender justamente que esse tipo de situação, né, proporciona uma melhor condição de conservação de todas essas espécies. E justamente devido ao objetivo dos corredores ecológicos, que é justamente de mitigar os efeitos de fragmentação florestal, encontramos, né, que essa é uma das coisas que é possível observar adotando-se corredores ecológicos, né, que são justamente essas reduções de efeitos de fragmentação. Tendo em vista que os corredores ecológicos eles possibilitam a ligação entre os ecossistemas em diferentes áreas e com objetivos de proporcionar justamente esse deslocamento seguro de animais com o mínimo possível de resistência na área, e com isso a gente tem, né, desde a dispersão de sementes, aumento da cobertura vegetal e com isso também outros aspectos que nós vamos tratar a seguir. Do ponto de vista da manutenção dos serviços ecossistêmicos, ressaltamos também que os corredores ecológicos eles vão auxiliar desde a maior permeabilidade do solo, né, que vai auxiliar na recarga justamente das águas subterrâneas, até mesmo, né, na redução dos gases de efeito estufa e também da melhoria da qualidade do ar. Também auxilia justamente na qualidade dos recursos hídricos, tendo em vista esse fator primordial da vegetação. E além de tudo, né, assim como tratado pela ONU, é importante ressaltar a importância da vegetação como um todo, como um importante serviço ecossistêmico de bem-estar para toda a população que vive ao entorno ou que frequenta essas regiões. Mas a pergunta que fica é: o que nós sabemos então até agora? Em relação aos corredores ecológicos, como propor um corredor ecológico, quais são as ferramentas disponíveis para a elaboração de corredores ecológicos, quais os melhores modelos, quais os melhores planos de informação, quais os estudos que já foram feitos nessas áreas. Então, é isso que eu pretendo responder para vocês agora, através dessa apresentação. Então, espero que continuem aqui com a gente para acompanhar um pouquinho mais sobre isso. Através de uma revisão bibliométrica sistemática, conduzida para os anos de 2009 a 2021, foram verificados, então, os sistemas de informação geográfico, né, ou SIGs, além das principais extensões, o país e a espécie-alvo utilizado na elaboração de corredores ecológicos em todo o mundo. E, nesse sentido, é possível verificar que os países que apresentaram o maior número de publicações na área foram justamente a China, que vem apresentado um grande processo de expansão urbana e também fragmentação florestal. E com isso, então, se destaca as necessidades para a ação de planejamento aí, de controle dessas áreas. E com isso o governo chinês vem adotado aí diversas políticas para incentivo e fomento da conservação das áreas. Também verifica-se uma grande predominância de estados membros da União Europeia que são responsáveis pela adoção do Programa Natura 2000 para a criação então de medidas de conservação de hábitats e espécies vulneráveis. Com isso, então, verificamos, né, que dentre os países membros da União Europeia e a própria China, são aqueles países que melhor têm tido resultados referentes às pesquisas para o desenvolvimento de corredores ecológicos em todo o mundo, utilizando, então,
a pesquisa adotada nessa revisão bibliométrica. Dentre os sistemas de informação geográfico mais utilizados para a proposição de corredores ecológicos, foi destacado o ArcGIS, utilizando então o modelo do caminho de menor custo, o CMC, que está justamente disponível como uma ferramenta do ArcGIS. Essa ferramenta está disponível, né, dentro do software. Assim como também, né, pode ser utilizado a versão gratuita, como o QGIS, que também possibilita esse tipo de análise e utilização então desse modelo. E como foi realizado e verificado em alguns estudos também conduzidos. E, além disso, verificou-se uma grande variedade de planos de informação para a elaboração de mapas de resistência de superfície. Então, como eu citei para vocês, por exemplo, a utilização de alguns desses planos, tais como do uso do solo e alguma coisa nesse sentido, mas também pode ir muito além, né? Então, isso tudo foi verificado em uma grande diversidade. E, além disso, né, também verificou-se que o modelo do caminho de menor custo, ele busca considerar apenas uma única linha para conexão de fragmentos florestais ou né, unidades de conservação. Mas esse modelo ele tem uma falha que a gente vai conversar um pouco mais para frente também, que é o não considerar a largura do corredor ecológico. E com isso também se identifica, além disso, né, justamente uma carência de estudos sobre essa temática. Então, como vimos aqui, nós tivemos pouquíssimos estudos em todo o planeta, né, que foram conduzidos nesse período de avaliação, e com isso se destaca justamente a necessidade de mais estudos, mais elementos, justamente para a implantação de corredores ecológicos. Além, logicamente, né, da adoção aí de propostas mais tangíveis para a implantação, utilizando apenas um caminho, também largura e dentre outras questões. E, logicamente, né, o custo da aquisição das áreas também é muito importante, pensando em tomadas de decisão. Então, essas foram algumas das questões aí levantadas nessa revisão bibliométrica. E hoje, né, para contextualizar um pouco dessas ferramentas e também até como um estudo de caso que eu venho desenvolvido na cidade de Sorocaba, eu pretendo apresentar para vocês, a partir de agora, algumas propostas de corredores ecológicos que foram conduzidas para o município aqui de Sorocaba, no interior do estado de São Paulo, e que justamente, né, visa a trazer uma melhor resposta para essa crescente expansão urbana em decorrência do crescimento populacional, também das atividades antrópicas que muitas vezes são desordenadas e que com isso vem promovido cada vez mais a fragmentação florestal. Então, ressalta-se uma medida urgente para a conexão desses fragmentos, tendo em vista justamente que a fragmentação florestal influencia na dinâmica da fauna e com isso então nós temos a redução da dispersão tanto de sementes de muitas espécies, a diminuição da variabilidade genética e como nós vimos, né, isso também pode levar à extinção das espécies por isolamento. E só para todos contextualizarem, né, um pouco mais sobre o município de Sorocaba. O município de Sorocaba hoje conta com aproximadamente 700 mil habitantes e é a sede da região metropolitana de Sorocaba, que conta aí com aproximadamente 2 milhões de habitantes. E portanto, né, tendo em vista essa situação da cidade, os corredores ecológicos eles podem ser considerados importantes ferramentas aí na conexão desses fragmentos florestais. E para a adoção de ferramentas, né, para se adotar para a proposta de corredores ecológicos, cada vez mais se destacam as técnicas de geoprocessamento, desde o meio de ferramentas e sistemas de informação geográfico, que são utilizados na identificação e delimitação de áreas prioritárias para a implantação de corredores ecológicos, até mesmo na aquisição de imagens por sensoramento remoto. E com tudo isso, então, nós temos a possibilidade de apresentar
uma solução cada vez mais prática que possa ser aplicada aos tomadores de decisão e que vão aí auxiliar em políticas públicas. E agora então apresento para vocês alguns desses estudos que foram conduzidos aqui no município de Sorocaba. Bem, aqui nós temos então uma proposta de corredor ecológico apresentado para Sorocaba em 2016, foi publicada na revista do Departamento de Geografia, o qual tive participação. E neste estudo, então, propusemos um corredor ecológico ligando o Parque Natural Municipal Corredores de Biodiversidade, que é esse localizado aqui, até a Floresta Nacional de Ipanema. Com isso, né, é importante destacar que para esse trabalho utilizamos também o uso de geoprocessamento, tanto para o cálculo da direção do fluxo, e com isso utilizamos aí o modelo Deterministic, o D8. Esse é um modelo disponível no ArcGIS, e justamente para que a gente pudesse selecionar o melhor percurso em função do menor custo, tendo em vista os pesos atribuídos para cada classe do solo. Com isso, então, determinamos que os maiores pesos, né, e, portanto, áreas menos aptas a compor os corredores ecológicos, são aquelas áreas tais como áreas de infraestrutura urbana. E com esse modelo, adotando-se os pesos atribuídos no trabalho, nós tivemos, então, um menor incidência de áreas, né, compondo o corredor ecológico, que são áreas urbanas, conforme vemos na imagem à direita de vocês, né? Então nós tivemos justamente uma preferência, uma prioridade de áreas de mata, que já são áreas favoráveis para compor um corredor ecológico, tendo em vista justamente a preferência aí dos animais por essas áreas e também a ausência da necessidade aí de recomposição da área muitas vezes. E ao longo desse percurso que nós vemos aí à direita, foi possível verificar aí diferentes também classes de solo, então tais como pastagem, uso agrícola, e esse corredor ecológico especificamente, né, ele compôs aí aproximadamente 14 quilômetros de percurso entre o Parque Natural Municipal Corredor de Biodiversidade até a Floresta Nacional de Ipanema. Bem, como tudo na pesquisa, dá para a gente ir um pouquinho além, né? Então, identificado toda essa problemática e também a necessidade de aprimorar os dados para essa proposta de corredor ecológico, utilizamos não mais apenas o uso do solo, né, da região. Então, esse foi um trabalho conduzido em 2022, em minha tese de doutorado no programa de Ciências Ambientais da Universidade Estadual Paulista, do campus Instituto de Ciência e Tecnologia de Sorocaba, e nesse estudo especificamente atribuímos aí outros planos de informação para que tivéssemos uma melhor informação, além do que foram utilizados análise hierárquica de processo, justamente para que se fizesse a ponderação do peso desses planos. Com isso, então, foi possível verificar justamente uma mudança no trajeto para essas mesmas duas áreas, tendo em vista que dessa vez utilizamos não mais somente essas áreas, né, em que se encontravam, justamente pelo uso do solo, mas, além disso, verificamos o conflito por uso do solo, justamente devido às áreas que poderiam ser mecanizadas. Também foram verificados a poluição luminosa na região, tendo em vista justamente a grande mancha urbana que nós temos ali do município de Sorocaba, aqui nesta região. E com isso também, né, verificamos outros fatores, tais como as áreas de proteção que nós temos, né? Então as APPs, então as áreas de proteção permanente da região. E por que isso? Né? Justamente por serem áreas que já estão aptas, né, a integrar um corredor ecológico, justamente por já estarem também, de certa forma, protegidas legalmente. Mas, pensando justamente na tomada de decisão pelos órgãos públicos, identificamos a necessidade de verificar o custo das áreas que seriam necessárias para a desapropriação, né? Então, portanto, fizemos um plano de informação justamente para promover
uma interação de todos esses fatores e também calcular o custo que a gente vai ver um pouquinho mais em frente aí, que foi para a implantação desse corredor ecológico especificamente. Então, como eu falei para vocês, né, esse corredor ecológico especificamente, subtraindo-se as áreas que nós temos aí protegidas legalmente, que não necessitariam de uma aquisição, verificou-se, né, entre essas áreas amarelas e áreas vermelhas no mapa, as áreas em que você teria um custo para aquisição variando de R$ 3,00 por metro quadrado até R$ 1.176. Essa área não integra apenas o município de Sorocaba, mas é possível verificar que dentre o item e o local onde nós tivemos os maiores custos, né, na região A, nós temos aí alguns condomínios, justamente, e além de hotéis e outros itens que são de elevado padrão, e justamente com isso a gente tem um maior custo para aquisição. Já no item B, onde nós conseguimos visualizar nesse item aqui, verificamos uma aproximação do corredor ecológico justamente com um grande bairro do município, e com isso também, né, nós temos uma área um pouco mais onerosa, justamente por estar no limite ali dessa área urbana. Já o local que se encontra os menores custos está justamente na proximidade com o corredor do Parque Natural Municipal, corredor de biodiversidade, justamente por serem áreas menos urbanizadas também. Vale ressaltar que essas são áreas para esses são custos, na realidade, né, para desapropriação segundo o valor venal, que são disponíveis, então, nas plantas genéricas dos municípios. Tá? Então, são todos valores baseados em valor venal e não sim valores comerciais, que são aqueles valores pagos, então, pelo poder público para desapropriação de áreas onde se há a necessidade de implantação de um determinado corredor ou um determinado insumo. E vale ressaltar também, né, então, que para toda essa proposta, utilizando aí diversas ferramentas, o custo estimado para este corredor ecológico especificamente foi de R$ 690 mil aproximadamente. Além disso, em minha pesquisa de doutorado também utilizamos o software Landscape Corridors, o LS Corridors, para proposta de outros trajetos de corredores ecológicos. Vale ressaltar que o LS Corridors ele se destaca justamente por amenizar algumas limitações de outras ferramentas, mas o software pode apresentar diversos percursos na sua simulação, o que torna a operação muitas vezes bem carregada para determinados computadores. E, no entanto, né, também vale ressaltar que para tomada de decisão foi selecionado o trajeto que apresentou o maior índice de seleção de frequência, né, ou RSFI. E, portanto, o objetivo desse outro percurso foi justamente avaliar também o dispêndio financeiro para a desapropriação das áreas, de acordo justamente com a planta genérica dos municípios, e também com isso, então, verificar as áreas mais propícias para a elaboração de corredor ecológico entre o Parque Natural Municipal Corredores de Biodiversidade e a Flora de Ipanema, utilizando, então, o LS Corridors para simulação. Essas simulações, elas adotaram aí 4 métodos do LS Corridors, que são esses que vocês estão vendo, sendo eles o MP, né, a medida por pixel, o ML-min, o média e o max, né? Então, que seria justamente as medidas de paisagem mínima, média e máxima. E com isso também tivemos aí, utilizando para esse estudo, como mapa de superfície de resistência, o uso do solo e cobertura vegetal do ano de 2019. E também, justamente, a avaliação do custo de desapropriação foi elaborado com base nos mesmos planos de informação apresentados anteriormente. Já nessa nova proposta que nós tivemos utilizando o LS Corridors, é possível verificar um pouco dos custos que nós tivemos aí para cada um dos corredores. Então, o que teve justamente o maior custo
foi pelo método de medida de paisagem máxima, onde nós tivemos aí aproximadamente R$700 mil para aquisição, e justamente ele apresenta um dos menores percursos, né? Então, no entanto, ele acaba sendo menos restritivo referente à medida ali de cada um dos pixels. Enquanto nós tivemos aí a medida por pixel, né, ou o método MP, embora ele tenha sido um trajeto bem extenso, é possível verificar que ele também apresentou um custo bem menos elevado. Então, com isso, ressalta-se a importância de diferentes métodos justamente para a proposição aí de corredores ecológicos. Neste outro estudo, é possível verificar a proposta de alguns outros corredores ecológicos e corredores de biodiversidade para Sorocaba. E esses estudos, esses dados dos corredores ecológicos foram, então, contemplados no plano diretor do município para o ano de 2014, e onde é possível verificar, principalmente neste traçado em azul, um local com maior predominância de fragmentos florestais, o que se deve justamente ao zoneamento dessa área que nós temos no município, que pertence ao macrozonamento ambiental do município, que são áreas com maior restrição à utilização. E, portanto, são áreas que estão mais aptas a compor os corredores ecológicos e favorecendo, então, a dispersão da biodiversidade. É interessante também mencionar que justamente nesta região ao sul dessa área do corredor de biodiversidade, nós temos a área de proteção ambiental, a APA Itupararanga, enquanto na outra extremidade nós temos uma maior proximidade da região da Floresta Nacional de Ipanema. E, portanto, esse caminho para essa transição entre essas duas unidades de conservação é extremamente importante também para o município. Outra proposta de corredor ecológico, também apresentada nessa mesma bibliografia, trata da APA de Itupararanga e a conectividade dela até a Floresta Nacional de Ipanema. E com isso também verifica-se o tamanho dos remanescentes florestais da cidade e busca integrar justamente os fragmentos maiores para a composição aí de um corredor ecológico. Mas o recado que fica aqui então é: o que nós podemos melhorar em relação a tudo isso? O que já se sabe sobre isso? Bem, é importante destacar que poucos estudos eles acabam apresentando uma solução prática aplicada a tomadores de decisão. E, portanto, gente, a fim de auxiliar em políticas públicas e, além do que, realizar a implantação de corredor ecológico sem margem para uma subjetividade na tomada de decisão, tendo em vista justamente que muitas propostas apresentam diversas opções de corredores ecológicos para conectar um único fragmento, isso se torna cada vez mais inviável do ponto de vista prático em cidades. E com isso, então, principalmente em áreas em que se tem uma grande densidade demográfica, nós temos a inviabilidade para sua efetivação. Portanto, é muito importante que, mesmo que se tenham diversos parâmetros adotados para a adoção de corredores ecológicos, que a gente possa estabelecer aí algo que favoreça justamente a sua efetivação. Além disso, outro fator bastante preocupante, que justamente nesses modelos não se estabelece a largura para esses corredores ecológicos. No Brasil, nós temos uma legislação, a resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, de número 9 de 1996, que estabelece a largura para os corredores ecológicos no bioma da Mata Atlântica. E nesta legislação específica, fica definida a largura fixada em 10% do comprimento total e o valor mínimo definido é de 100 metros para os corredores ecológicos. E quando em faixas marginais, em cursos d'água, vale essa largura mínima para cada uma das margens desse recurso hídrico. Com isso, é possível concluir que acaba se tornando um pouco inviável os corredores ecológicos, especialmente em longas distâncias, pois desconsidera
a conexão entre os fragmentos também existentes na área. Com isso, né, é importante verificar, por exemplo, nas propostas que tratamos ali atrás. Tivemos percursos com mais de 30 km. Então, imaginem uma largura de 3 km para um corredor ecológico em plena região urbanizada. Então acaba se tornando muito inviável e oneroso para o poder público a implantação de um projeto dessa magnitude. Bem, eu deixo aqui então meus agradecimentos a todos que estiveram aqui presentes e puderam assistir essa apresentação. E deixo também meus contatos de e-mail, assim como também Instagram, para aqueles que quiserem entrar em contato, que tiverem alguma dúvida, quiserem saber um pouco mais sobre o assunto, ou até mesmo que eu disponibilize alguma bibliografia. Estou aqui inteiramente à disposição para atendê-los e deixo mais uma vez o meu muito obrigado, né, a toda a comissão organizadora desse brilhante evento, que chega aqui a sua 19ª edição.